Os destaques desta edição. Polo industrial de Manaus gera menos emprego, mas encerrou 2020 com faturamento de 120 bilhões de reais. Amazonas inicia campanha de vacinação contra a febre aftosa em 41 municípios. Bolsonaro anuncia Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. Governo autoriza reajuste de até 4,88% em remédios. Portugal relaxa confinamento social ao enfrentar pandemia de Covid-19. Acusada de conspiração e terrorismo, ex-presidente interina da Bolívia é transferida para complexo penitenciário. Suspeito de assalto é preso após ser baleado por justiceiro no Parque 10. Homem é morto a golpe de faca na Grande Círcula. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h48. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã: Rádios Panorama FM em Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri, Alternativa em Alvarães, Boiona, Boa Vista do Ramos, Nova FM em Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Palmeira FM em Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Rádio Fonte Boa FM, Anamã FM em Anamã, Maraã FM em Maraã, Caboclo FM em Altazes, Urucará FM de Urucará, Comunitária Urucurituba, Rádio Camaleão FM em Axinim, Distrito de Borba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anori FM em Anori, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM em Novo Aripuanã, Rádio Nova em Urucurituba, Metropolitana Mix em Manacapuru. 5h49. Fiel Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo fala que é de 67% a probabilidade de chover 30 milímetros. A temperatura aqui é de 25 graus, terá máxima de 33 graus Celsius. A umidade do ar é de 91%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É terça-feira, 16 de março. Chegamos aos 75 dias do ano. Faltam 290 para terminar 2021. Que santo é hoje? Dia dos Santos João de Brebeuf, Isaac Jorges e companheiros. É também o dia do ouvidor. Na mitologia greco-romana, era o primeiro dia do Bacanal, festival de Dionísio, Baco para os romanos, deus dos vinhos ou dos grãos, da fertilidade e da alegria. Esta é a edição 85.105 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 7 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem 26 metros e 38 centímetros. Já havia subido 9 metros e 78 centímetros. São mais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. 1998, o Papa João Paulo II pede desculpas pela omissão e silêncio de alguns católicos romanos durante o Holocausto. 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. E bom dia ao repórter Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade e daqui a pouco conversa com a gente. O Centro de Estudos de Línguas da Universidade Federal do Amazonas lançou edital com 410 vagas para cursos online especiais de curta duração. As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira até o dia 23 deste mês. O investimento para os cursos é a partir de R$120. Eles serão realizados nos meses de abril e de maio. Dúvidas e mais informações podem ser obtidas no e-mail celinguas@ufam.edu.br. A Prefeitura de Manaus informou ontem que foi resolvido o problema técnico na Caixa Econômica Federal que impediu o pagamento do auxílio Manauara na semana passada. O dinheiro deve ser pago aos beneficiários que não receberam nesta terça-feira. Ainda de acordo com a Prefeitura, a Caixa Econômica já está trabalhando na abertura das contas de quem não possuía a conta digital. No total, 7.530 pagamentos não puderam ser feitos na última sexta-feira. A Câmara Municipal de Manaus autorizou na manhã de ontem, em regime de urgência e por unanimidade, a compra de doses de vacinas contra o novo coronavírus
solicitada pela Prefeitura Municipal de Manaus. Com o aval, a capital passa a fazer parte do consórcio formado por membros da Frente Nacional de Prefeitos para negociação e compra dos imunizantes. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, a meteorologia está prevendo 30 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, mas o tempo no momento é bom. É bom, e é claro, começa a clarear aqui na área, Paulo Guerra, onde nós estamos, bem na fronteira da Zona Norte com a Zona Leste da cidade, proximidade aqui da rotatória do produtor. A temperatura é boa, Paulo, está bem claro por aqui. Tem ameaça de chuva até o momento não. Peregrini, claro que tivemos algumas mortes, mas num todo o dia foi mais tranquilo de ontem para hoje, não? Ah, sim, Paulo, né? Diferentemente do que ocorrera no final de semana. Bem tranquilo as últimas 24 horas, Paulo Guerra, principalmente à noite, madrugada, bem tranquila. Não tivemos nenhum registro de morte por violência. O único registro, Paulo, no Instituto Médico Legal foi de uma morte que ocorreu na Avenida Grande Circular ontem, ali nas proximidades da base do SAMU, quando o homem morreu vítima de 4 facadas. Isso aconteceu, Paulo, era por volta ali de aproximadamente 11h30 da manhã. Pois é, um homem suspeito de assalto foi baleado por um justiceiro lá no Parque 10, né, Peregrini? Foi, Paulo, levou um tiro no braço, na realidade. Foram disparados vários tiros, mas apenas um pegou no braço do bandido. Ele foi levado a uma unidade de saúde, Paulo Guerra, lá ele foi atendido e logo depois de sair do pronto-socorro 28 de agosto, ele foi levado direto para o primeiro DIP, que fica ali na Rua Duque de Caxias. Por muito pouco, Paulo Guerra, isso daí não partia dessa para pior. Peregrini, o transporte coletivo da cidade, como é que está nesse instante? Dá-se de maneira tranquila, Paulo. Nós já observamos, conforme a orientação, fomos até a garagem da Global, a garagem da União Cascavel, né? E também, Paulo, a garagem da Líder, que fica na Cidade Nova. Nós passamos aí nessas 3 garagens, tudo na mais absoluta tranquilidade, no Terminal 3, Terminal 4, Terminal 5, por onde passamos também, movimentação bem boa, com fiscalização por parte do INMU, tem lá os fiscais verificando se os ônibus estão saindo no horário direitinho. A única coisa do transporte já reclamação recorrente, Paulo Guerra, precisamos fazer aquela matéria que nos pediu, Paulo, para ouvir também o lado dos empresários do Sinetran, porque que eles recebem o dinheiro da bilhetagem do transporte alternativo e não pagam as cooperativas, Paulo. Pois é, Peregrini, o pagamento sempre com atraso, né? Sempre, já está entrando para 3 semanas de atraso, completa agora na próxima quarta-feira. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar aqui com essas e outras informações. 5h55 em Manaus. A segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus retorna na sexta-feira a audiência do processo que tem como réu Rafael Fernandes Rodrigues, acusado da morte de Kimber de Karen Mota de Oliveira, de 22 anos, ex-Miss Manicoré, município do interior do Amazonas. O crime aconteceu em 11 de maio do ano passado em um apartamento na Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus. De acordo com a Justiça, a audiência desta semana é a continuação da realizada no dia 9 de dezembro do ano passado, quando 8 testemunhas entre defesa e acusação foram ouvidas pela Justiça e será realizada por videoconferência em razão da pandemia. O prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, anunciou ontem uma parceria do Poder Executivo com a Amazonas Energia para beneficiar famílias de baixa renda de todas as comunidades do município com a tarifa social, além de levar energia de qualidade a 100% da população local. As tratativas neste sentido, segundo Ferraz, foram feitas entre ele, o diretor-presidente da empresa, Alcine Júnior, e o vice-presidente Radir Gomes. Iranduba, segundo o prefeito, vai ser o primeiro município contemplado com a tarifa social da Amazonas Energia. A Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, terá a missão de identificar as famílias que têm direito ao benefício. Quem está retransmitindo o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz Seis Irmãos, do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Catiana. Beruri e Josivan, em Beruri. Voz da Assembleia de Deus, no Caldeirão. Voz Um Novo Tempo, uma nova história, em São José do Amataria. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz da Liberdade, Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Voz Açaí, no Porto da Feira, em Codajás. Big Bom, Iranduba e Comunitária Anhanguera, na Foz do Canamã, Distrito de Borba. 5h57 em Manaus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h02 em Manaus. Wilson Lima abre a primeira etapa da campanha Amazonas sem febre aftosa. O governador Wilson Lima e o secretário de Produção Rural do Estado, Petrúcio Magalhães, abriram oficialmente ontem a primeira etapa da campanha Amazonas sem febre aftosa, que tem como meta erradicar a doença no estado. A solenidade ocorreu na fazenda São Bento, no ramal do quilômetro 26 da rodovia AM 070 em Iranduba, e também reuniu o prefeito Augusto Ferraz, dirigentes de órgãos do sistema CEPROR, entre outras autoridades. Iranduba é um dos 41 municípios das calhas dos rios Amazonas e Solimões que são alvo desta fase da campanha e concentram 31,2% dos rebanhos de bovinos e bubalinos da região. Cerca de 600 mil doses foram adquiridas pelo governo do estado e repassadas ao Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, IDAM, que está vendendo cada unidade a R$1,50. É importante lembrar que após vacinar os seus rebanhos, os criadores precisam informar a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, ADAF, até o dia 15 de maio. Quem não vacinar e não notificar a imunização ficará impedido de retirar e receber a Guia de Trânsito Animal, GTA, de participar de eventos pecuários e de transportar os animais para comercialização. E tem multa de R$40 por cabeça de gado não imunizado, além de R$300 por propriedade. Em 8 cidades das calhas dos rios Negro e Madeira, o calendário de vacinação ocorre nos meses de maio e novembro. Outros 13 municípios do sul do estado foram reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, como áreas livres da febre aftosa sem vacinação e, segundo o governador Wilson Lima, estão prestes a receber o mesmo reconhecimento internacional conferido pela Organização Mundial da Saúde Animal, OIE. Isso significa que nós vamos ter a possibilidade de comercializar esse produto no território nacional e também fora do país. Isso é importante porque agrega valor ao nosso produto, agrega valor ao gado que é criado aqui. Com o status de área livre de febre aftosa sem vacinação estão os municípios de Apuí, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Pauini, Guajará, Envira, Eirunepé, Ipixuna, Itamaraty e parte de Tapauá. 7h06 em Manaus. Prestação de serviços do Jornal da Manhã. A concessionária Águas de Manaus está selecionando 72 profissionais de nível médio completo para a vaga de agente de saneamento. Os interessados devem enviar os currículos até o dia 31 deste mês por e-mail. Pessoas com deficiência, PCDs, também podem concorrer às vagas da empresa que gerencia os serviços de água e esgoto na cidade. Os interessados em participar da seleção devem enviar o currículo no endereço seleção@aguasdemanaus.com.br, informando no campo assunto a vaga pretendida. A pessoa com deficiência também deve mencionar a sigla PCD no assunto do e-mail. É necessário ter carteira de habilitação CNH categoria B.
Cursos nas áreas de elétrica, hidráulica e proatividade são diferenciais no processo seletivo. Vamos repetir o sítio eletrônico. seleção@aguasdemanaus tudo junto.com.br. 6h07. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, realizará nos dias 22 e 29 deste mês de março, às 9h30, leilões virtuais de bens móveis e imóveis, cuja avaliação alcança mais de 9,7 milhões de reais. Os valores arrecadados serão utilizados para o pagamento de créditos trabalhistas já sentenciados pela Justiça do Trabalho no Amazonas e Roraima. Temos informações lá de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Muita chuva em Manacapuru e as águas do Rio Solimões continuam subindo sem freio. Uma preocupação a mais para a administração municipal, que através da Defesa Civil já começa a visitar as áreas mais baixas e alagadiças nos arredores da cidade, realizando o recadastramento das famílias que podem ser atingidas pela enchente deste ano. Até ontem à tarde, o nível das águas do Rio Solimões, aqui em Manacapuru, atingiu 17 metros e 40 centímetros, 1,58 centímetros a mais que a mesma medida do ano passado, que neste mesmo período foi de 15 metros e 42 centímetros. Na zona rural, os agricultores já começam a colher os produtos bem antes do período de colheita, tudo isso para que não tenham perdas total na produção. Se continuar enchendo dessa forma, sinal de que teremos uma grande enchente, já que, segundo informações, as águas deverão continuar subindo até meado de junho. Bem, Paulo, mas o que mais se comentou no dia de ontem, segunda-feira, aqui em Manacapuru, foi a teimosia das pessoas com relação a divertimentos abusivos e lotação nos balneários. Mesmo com 2.527 casos de Covid-19 e 113 óbitos somente este ano pela doença, os balneários continuam lotados de fins de semana, com muita movimentação de pessoas sem nenhuma proteção. A operação Balneários, realizada pelo Comitê de Crise Covid-19, reuniu forças de segurança municipal e estadual e teve que fazer cumprir o decreto do governo do estado, o que não agradou alguns teimosos. Com 7.322 pessoas infectadas em um ano de pandemia, Manacapuru é o 5º município em número de casos de Covid no estado e o 2º em óbitos pela doença, com 287 vítimas fatais. E os números continuam subindo, hein? De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON-AM, e o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, IPEM-AM, participaram nesta segunda-feira de uma fiscalização em postos de gasolina de Manaus com o intuito de verificar os preços praticados, a quantidade e a qualidade do combustível entregue à população. As equipes do PROCON e do IPEM visitaram 2 postos na Teomário Pinto, bairro de Chapada. Foram verificados 47 bicos de abastecimentos, porém nenhuma irregularidade foi encontrada. Nas últimas 2 semanas, o PROCON já notificou mais de 50 postos com pedido de informações sobre os valores praticados nos últimos meses. Caso haja reajuste além do previsto pela Petrobras, o estabelecimento poderá ser multado. O diretor-presidente do PROCON, Jair Flash, diz que os sucessivos aumentos anunciados pela Petrobras refletem no que está passando hoje no Brasil. O preço bomba tem aumentado muito em virtude desses reajustes propostos pela Petrobras. Ela é a maior estatal brasileira e detém o monopólio da venda de refino do petróleo no Brasil. Cerca de 80% do petróleo é comercializado pela Petrobras, pela refinaria. Então, tem um aumento, tem um reflexo direto na vida do consumidor. E esse reflexo, ele não é apenas no preço da gasolina que você paga ao abastecer seu carro. Ele tem um reflexo amplo, como por exemplo no frete dos alimentos e itens da cesta básica. 6h11 em Manaus. Mesmo com enchente afetando fortemente boa parte dos municípios do Amazonas, o governo do estado tem mantido a distribuição de vacinas contra a Covid-19 e executado, junto a prefeituras e secretarias municipais, a campanha de vacinação. Até o momento, mais de 120 mil doses foram distribuídas para os 19 municípios avaliados pela Defesa Civil
como os mais propensos a registrarem maiores danos provocados pela subida dos rios. Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, o número de doses repassadas aos municípios das calhas do Juruá, Purus e Madeira chegam a 129.150 doses. A quantidade de vacinas aplicadas nas cidades dessas calhas, com mais de 23 mil famílias em áreas afetadas conforme o vacinômetro, foram 48.524, correspondendo a 69,2% do público prioritário. Profissionais de saúde, indígenas, aldeados e idosos, recebendo a primeira dose e 21,7% a segunda dose. O secretário executivo adjunto de atenção especializada do interior da Secretaria de Estado de Saúde, Cássio Espírito Santo, destacou a parceria com as equipes municipais para garantir o seguimento da campanha de vacinação. Não é porque a população está com a dificuldade da cheia que ela vai deixar de ser vacinada. Então as equipes dos municípios estão percorrendo de casa em casa, estão cumprindo suas metas e estão vacinando toda a população dentro das faixas etárias. 6:13. O Ministério Público Federal recomendou à Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, medidas para promover a retirada de grileiros de terras públicas ocupadas irregularmente no Amazonas. O documento foi encaminhado após a deflagração da Operação Constantino pela Polícia Federal, que investiga a organização criminosa estruturada para invadir e desmatar terras de domínio federal localizadas na região sul do estado, visando a implantação da atividade pecuária. De acordo com a apuração que deu origem à operação, o grupo era favorecido pelo apoio de servidores públicos do INCRA. O Amazonas registrou 541 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira, totalizando 332.309 casos da doença no estado desde o começo da pandemia, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Segundo o boletim, foram confirmados 34 óbitos por Covid-19, sendo 15 ocorridos no domingo e 19 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, elevando para 11.573 o número de mortes. O mercado imobiliário finalizou o ano de 2020 com o crescimento de vendas em 18% durante o ano, na comparação com o ano anterior, segundo dados divulgados ontem pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas. O aumento de unidades vendidas equivale a 957 milhões de reais, segundo a associação. E de acordo com a ADEME, o setor ainda se recupera desde que foi afetado por uma retração econômica, mas cresce gradativamente no Amazonas devido à confiança do comprador e a aplicação de juros mais baixos. Apesar do crescimento de 18% em 2020, a ADEME informou que a alta não atingiu a projeção feita pela associação de um faturamento de R$1 bilhão. A projeção era de uma média de 23% em comparação ao ano de 2019, quando o mercado cresceu 35%. A indústria de bicicletas instalada no Polo Industrial de Manaus produziu 56.078 unidades em fevereiro e segue impactada pela falta de insumos. E de acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, Abraciclo, o volume é 1,6% inferior ao registrado em janeiro, 56.981 unidades, e 7,2% menor na comparação com as 60.398 unidades produzidas no mesmo mês do ano passado. Ainda de acordo com dados da Abraciclo, foram fabricadas 113.059 bicicletas no primeiro bimestre de 2021, o que representa uma retração de 3,2% na comparação com o mesmo período de 2020 de 116.808 unidades. E de acordo com o vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo, Ciro Gazola, o agravamento dos casos de coronavírus em Manaus no início deste ano foi a principal causa da queda de volume da produção. Mesmo diante de um dos anos mais desafiadores para a economia nacional e global, em decorrência das dificuldades ocasionadas pela pandemia da Covid-19, o Polo Industrial de Manaus fechou 2020 com resultado positivo, alcançando faturamento de 119,68 bilhões de reais, o que equivale a um crescimento de 14,26% ante o mesmo período de 2019, que foi de 104,75 bilhões. Foi o melhor resultado de faturamento do Polo Industrial, pelo menos dos últimos 6 anos. Já em dólar, o faturamento de 22.819 bilhões
registrado entre janeiro e dezembro de 2020 representou queda de 13,74% na comparação com o mesmo intervalo de 2019, quando foram contabilizados 26.456 bilhões. O resultado se deve principalmente à forte desvalorização cambial vigente, já que em dezembro de 2019 o dólar estava cotado em média a R$4,08, enquanto que em dezembro de 2020 esta mesma cotação representou 5,19 centavos, aumento de 27,20%. Os segmentos eletroeletrônico, faturamento de 29,47 bilhões e crescimento de 7,42%, e bens de informática do polo eletroeletrônico, faturamento de 31,37 bilhões de crescimento de 14,42%, foram os maiores responsáveis pelo bom desempenho do polo industrial nesse período. Esses dois segmentos, por sinal, detêm a maior parcela de contribuição no faturamento global do polo industrial de Manaus, com participações de 24,63% e 26,25%, respectivamente. E um dado importante, o polo industrial registrou em dezembro de 2020 o total de 96.934 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados, o que representa uma queda de 5,34% ante novembro de 2020, 102.407 trabalhadores, mais um crescimento de 5,91% na comparação com dezembro de 2019, 91.520 trabalhadores. Com os resultados contabilizados ao final de dezembro, o Polo Industrial de Manaus fechou 2020 com uma média mensal de 94.046 empregos, o que representa sua melhor média mensal de mão de obra empregada dos últimos 5 anos. 6:18. A seguir, suspeito de assalto é preso após ser baleado por justiceiro no Parque 10. Homem é morto a golpes de faca na Grande Circular. Os detalhes após o intervalo comercial. Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. 6:22. Polícia. Peregrine, moradores da BR-174 estão reclamando. Existe uma linha de ônibus que vai até o quilômetro 41 ali nas imediações. As pessoas ficam nas paradas de ônibus esperando o coletivo, finais de madrugada, início de manhã, para ir ao trabalho, e são quase que diariamente assaltadas. Bandidos na BR-174 assaltando passageiros nas paradas Peregrine. Um verdadeiro absurdo, e diz que não há policiamento. Né, Paulo, é reclamação recorrente já, são vários assaltos naquela área, Paulo Guerra, né, de que as pessoas ficam esperando o ônibus ali. A gente vai passar a reclamação aí ao Coronel Bonatti logo direto para o secretário de Segurança, a fim de que acabe com essa patifaria aí nessa área, né, Paulo? Sempre tem assalto, as pessoas reclamam demais ali, geralmente pessoas humildes que pegam ônibus por ali e ainda são assaltados e levam poucos que elas têm. Peregrine, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Um bandido assaltante ordinário foi baleado por um suposto justiceiro. Isso aconteceu, Paulo Guerra, na tarde de ontem, na rua Carlos Leco, no bairro Parque 10. Isso mesmo, Paulo Guerra, ele estava cometendo vários assaltos. Daí chegou o justiceiro e disparou 1, 2, 3, 4 balaços no rumo da vítima. Mas o nosso justiceiro, pensa no justiceiro ruim de tiro, pensa no justiceiro ruim de mira, meu irmão. Disparou 4 vezes e só pegou de raspão no braço do bandido. Ainda assim o bandido ficou por ali com o braço sangrando. A população o pegou, deu-lhe por ali uns conselhos para ele e aguardou a chegada da polícia. Ele foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto, onde fizeram um curativo nele, e logo depois foi levado para o primeiro DIP ali na rua Duque de Caxias. O nosso justiceiro, o justiceiro precisa melhorar a pontaria.
E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma mulher foi presa, uma jovem de 24 anos de idade foi presa ontem à noite com aproximadamente 15 quilos de droga. Isso aconteceu na rua Jupiá, no bairro do Japim. O material estava guardado em uma mala. Segundo as informações dos policiais da Rocan, que efetuaram a prisão, a equipe recebeu denúncia anônima, foi até o local e encontrou a mulher aí com esses 29 tabletes de maconha, da tipo skunk, daquela maconha que o maconheiro acha da boa. Aí essa mulher acabou sendo presa, graças a uma denúncia através do Zap da Rocan, através do WhatsApp da Rocan, 99280 7574, 99280 7574. Uma pessoa que sabia que essa mulher estava com toda essa droga, passou o Zap para a Rocan foi lá e conseguiu apreender toda a droga e deter a mulher que estava transportando essa droga. Mais uma vez a polícia em ação. Bandidos que roubaram o motorista, assaltaram o motorista de aplicativo, foram presos pela polícia. Douglas Duque Palheta, de 23 anos, e um adolescente de 17 foram detidos pela polícia após assaltarem um motorista de aplicativo. Isso aconteceu lá na rua Guariúba, no bairro da Monte das Oliveiras. De acordo com os policiais da 6ª SICOM, os bandidos estavam assaltando o motorista. Na ocasião levaram o celular, o dinheiro. Logo após a fuga dos assaltantes, os policiais da Rocan foram acionados e conseguiram deter esses bandidos. O nome do bandidão, Douglas Palheta Duque, 23 anos de idade, profissão ladrão. Foi preso pela polícia, foi preso pela Rocan, esse bandido ordinário que estava roubando o trabalhador, que estava assaltando aí motoristas de aplicativo. Socorro, 28 de agosto. O homem deu entrada para o Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vítima de balas pelo corpo, vítima de tiro. Ele deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto, era por volta de 23 horas e 10 minutos. Pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Um homem levou-lhe uma pisa e deu entrada por volta de 19 horas e 30 minutos. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés, pedradas, pauladas e um dolorido rabo de arraia. Ele pegou essa pisa toda, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área do bairro Zumbi dos Palmares. Pegou-lhe uma pisa. No pronto-socorro, as investigações foram feitas e descobriram que ele apanhou dos próprios parentes. Estava ali estava roubando para usar droga. Daí os próprios primos, um tio por lá, pegaram ele e deram-lhe uma pisa. Tomara que agora ele vai refletir. Passou a noite todinha sem dar-lhe uma cheirada, sem dar-lhe uma fumada, depois de pegar essa pisa dos próprios parentes. Pronto, socorro, Platão Araújo! No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, acontecido por volta das 20 horas e 30 minutos, era a noite de ontem, quando esse homem acabou levando aí uma pisa e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. 22 horas e 2 minutos. Um rapaz de 23 anos de idade acabou também levando uma pisa. E as primeiras informações dão conta de que essa agressão que ele levou deu-se devido a um triângulo amoroso. Um rapaz que apanhou tem uma namorada, por sinal, uma jovem de aproximadamente 24 anos de idade. Daí Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele descobriu através do celular dela que ela estava por ali de teretetê, que ela estava ali se amancebando, se aglomerando com outro homem. Daí Paulo Guerra e ouvintes, ele foi atrás do namorado, do segundo namorado da namorada dele, né? Aí foi lá, quando foi abordar o rapaz lá, o outro namorado, deu-lhe uma
pisa, e ele foi parar no pronto-socorro Platão Araújo. Se você descobrir que sua namorada tem outro, meu irmão, deixa ela, manda ela embora, pronto, tranquilo. Agora, se você for atrás, está arriscado ainda levar uma pisa. Isso aconteceu por volta de 22h02, bem na hora que estava passando o Big Brother. Como tá legal o Big Brother. E daqui a pouco eu até perguntar do Paulo como é que tá essa situação do novo paredão do Big Brother que ocorre hoje. Vai sair, quem vai sair hoje do Big Brother? Daqui a pouco a gente vai ter mais informações em relação a essa importante notícia. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. Noite e madrugada tranquila na cidade. Ninguém morreu por violência na noite e madrugada. Entretanto, no final da manhã de ontem, olha a faca da morte! Na Avenida Grande Circular, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá próximo ao shopping da zona leste da cidade. Um rapaz até o presente momento não identificado foi morto na ponta de uma faca. Ele levou 1, 2, 3, 4 estocadas pelo corpo. Assim que o homem foi receber as facadas, rapidamente chamaram uma ambulância do SAMU, que chegou também muito rápido ao local. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele ainda estava vivo, ele respirava com dificuldade. O sangue escorria dos buracos feitos pelas facadas. Ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Quando chegou ao pronto-socorro João Lúcio, ele já estava praticamente morto. Daí, de tudo foi feito para salvar a vida desse desconhecido. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na faca, morreu na ponta de uma faca, no bairro de São José. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, para não dizer que não falei em coisa boa, hoje retorna às novenas presenciais no santuário, lá no bairro de Aparecida. Agora tem que ficar ligado no horário, né? Mais de hora em hora não. De hora em hora não. Tem aí um horário agora seletivo para ir também com poucos lugares, né, disponíveis dentro da igreja devido à pandemia. Assim como estava sendo antigamente, antes da parada. Hoje tem novena no bairro de Aparecida, onde vou mais uma vez dobrar os joelhos e rezar por toda a equipe do Jornal da Manhã. É contigo, poderoso Paulo Guerra. 6h34 em Manaus. Após as notícias do religioso Alberto Pellegrini, nós vamos voltar após o intervalo com as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h37 em Manaus. Esportes. A Federação Paulista de Futebol confirmou nesta segunda-feira que o jogo entre São Bento e Palmeiras, atrasado da terceira rodada do Paulistão e marcado para as 19 horas desta quarta-feira, será disputado no estádio Independência, em Belo Horizonte. Com as restrições impostas pelo governo de São Paulo por conta da pandemia do novo coronavírus, eventos esportivos estão proibidos no estado de 15 a 30 de março. Mais gols, mais assistências, mais títulos e agora também mais jogos. Essa segunda-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, o Lionel Messi alcançou a marca de 767 partidas com a camisa do Barcelona e igualou-se a Xavi,
como recordista histórico. E para marcar a noite, o argentino foi decisivo na goleada por 4-1 sobre o Lanterna Huesca. Artilheiro da atual edição do Espanhol, agora com 21 gols feitos, ele tornou-se o primeiro jogador da história a marcar mais de 20 gols em 13 temporadas seguidas nas principais ligas. E hoje tem bola rolando às 19h15 pela Copa Libertadores da América. Tem Deportivo Lara e Santos, Bolívar e Montevideo Wanderers. 19h15 Copa Sul-Americana, Macará e Emelec. 12 de outubro e Clube Nacional. Ainda às 19h15 pela Copa do Brasil tem Sergipe e Cuiabá. Às 21 horas jogam Muricy e Juventude. 21h30 Copa Libertadores da América, Independiente del Valle e União Espanhola. Às 21h30 jogam Ayacucho e Grêmio. Ainda pela Copa Sul-Americana tem às 21h30 Tolima e Deportivo Cali. E ainda Antofagasta e Huachipato. 6h39. Bolsonaro anuncia Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. Governo autoriza reajuste de até 4,88% em remédios. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h43 em Manaus. Últimas notícias. A Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em alta nesta segunda-feira, no início de uma semana que deve ser marcada por decisões sobre juros aqui e nos Estados Unidos. O Ibovespa avançou 0,60% a 114.850 pontos. O dólar fechou em alta de 1,43%, cotado a R$5,63. Depois de subir 18% em 2020 e ficar escassa na mesa dos brasileiros, a carne continua registrando alta nos supermercados. Em fevereiro, o alimento subiu 1,72% na comparação com janeiro. E nos últimos 12 meses registra alta de 29,5%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal pediu a inclusão na pauta do plenário do STF de 2 recursos sobre a decisão que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato. Cabe ao presidente do tribunal, Luiz Fux, pautar o plenário. Ainda não há data para julgamento. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos autorizou um aumento de até 4,88% nos preços de remédios. O reajuste foi publicado na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União e já pode ser aplicado pelas farmacêuticas. A regulação é válida para um universo de mais de 19 mil medicamentos disponíveis no mercado varejista brasileiro. Balança comercial registra superávit de 719,2 bilhões de dólares na segunda semana de março. Na segunda semana do mês, as exportações somaram 5,367 bilhões de dólares e as importações 4,648 bilhões de dólares. Novo acumulado de março, saldo positivo é de 207,6 milhões de dólares. Governo pede aval do Congresso para usar sobras de 2020 em despesas do orçamento 2021. União quer usar superávit financeiro porque sem orçamento aprovado não pode abrir crédito para driblar regras de ouro. A economia pede urgência e aponta possível impacto já em março. Comitê de pessoas da Petrobras se reúne nesta terça-feira para analisar a indicação de Luna. Luna foi apontado no final de fevereiro por Bolsonaro para assumir os cargos de conselheiro e presidente da Petrobras após o encerramento do mandato do atual CEO, Roberto Castelo Branco. Um lote com 1,80 milhão de doses de vacinas produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, será entregue esta semana ao Programa Nacional de Imunizações. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Fiocruz. Serão disponibilizadas 500 mil doses na quarta-feira, amanhã, e mais 580 mil até sexta-feira, dia 19. O Brasil registrou um novo recorde na média de mortes por Covid-19. 1.855 por dia. O país se aproxima de 280 mil óbitos, com curvas subindo em 23 estados e no Distrito Federal. Em 24 horas foram 1.275 vítimas da doença. Em casos confirmados, 11.525.477 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. Às vésperas de retomar o pagamento do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal está convidando os usuários do aplicativo
aplicativo Caixa Tem, atualizar os dados cadastrais no aplicativo. Clientes nascidos em fevereiro podem fazer o procedimento a partir de hoje. Após apoiar a aprovação da PEC do auxílio, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou do ministro da Economia, Paulo Guedes, medidas concretas para os brasileiros não ficarem reféns de oportunistas, altas de preços, como de alimentos e material de construção. Pacheco vai se reunir com Guedes para discutir o avanço dos preços. Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deverão ser convidados para uma videoconferência para falar sobre o assunto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem à noite nas redes sociais ter acertado a nomeação do médico Marcelo Queiroga como ministro da Saúde. Os dois se reuniram ao longo da tarde no Palácio do Planalto para discutir a troca do comando da pasta. O anúncio também foi feito pelo presidente durante conversa com apoiadores na porta do Palácio do Alvorada. Mais cedo, o ministro Eduardo Pazuello deu uma coletiva de imprensa para atualizar informações sobre o combate à pandemia de Covid-19 e confirmou que o presidente mantinha tratativas para sua substituição na pasta. A nomeação de Queiroga foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União e o processo de transição no ministério deve durar entre 1 e 2 semanas, disse o presidente. O governo da Espanha decidiu nesta segunda-feira suspender por 15 dias o uso da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca até que a Agência Europeia de Medicamentos determine se o imunizante está ou não relacionado com caso de trombose registrados em vários países europeus. Depois de 2 meses de escolas e estabelecimentos comerciais fechados, o governo de Portugal deu sinal verde para que a rotina da população volte aos poucos ao normal. Nesta primeira fase, as crianças de até 10 anos de idade podem voltar à escola. Os estabelecimentos comerciais pequenos, como portas para a rua, também podem voltar a abrir, mas bem como cabeleireiros. A ex-presidente interina da Bolívia e ex-senadora Jeanine Áñez foi transferida nesta segunda-feira para o Centro de Orientação Feminina de Obrajes, onde deverá cumprir a prisão preventiva enquanto é investigada pelo caso chamado de golpe de Estado. Áñez foi levada da Força Especial de Combate ao Crime, onde estava detida desde a manhã de sábado, para a prisão de Obrajes em comboio com forte proteção policial. Ao chegar à prisão feminina, a ex-presidente interina assinou para a imprensa e entrou rapidamente no complexo. O sistema judicial boliviano ordenou no domingo que Áñez ficasse durante 4 meses em uma prisão em La Paz, assim como Álvaro Coimbra, ex-ministro da Justiça. O Ministério das Relações Exteriores do Peru avalia um pedido de refúgio apresentada por Oxana Linzarraga, ex-ministra das Comunicações da Bolívia durante o governo da ex-presidente interina Jeanine Áñez. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro confirma a indicação do médico Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde. A Folha de São Paulo. Governo falhou ao não fazer campanha pelo uso de máscara e contra aglomeração, diz Mourão. O Estado de São Paulo. Escanteado, o Centrão avisa que será a última chance de Bolsonaro acertar. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Congresso promulga PEC emergencial que destrava novo auxílio emergencial. Valor econômico. Pazuello diz ter encontrado 138 milhões de doses de vacinas Pfizer e Janssen. Estado de Minas. BH tem recorde em todos os indicadores. A ocupação de UTIs vai a 93%. Recife, Jornal do Comércio. Pernambuco decreta a quarentena mais rígida para tentar frear avanço da Covid no estado. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ceará tem mais de 91% dos municípios com alerta altíssimo para a Covid. Porto Alegre. Médica Ludmila Jar diz ter sofrido ameaças e que houve tentativa de invasão ao hotel no qual está hospedada. As edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Faturamento de 119 bilhões no Polo Industrial de Manaus em 2020. A crítica. Prefeitura buscará vacinas para todos. Tem tempo. CMM autoriza a compra de vacina para Manaus. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação de Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã, às 5h45.